Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 ainda, já no finalzinho do capítulo 2 e depois capítulo 3. A partir do versículo 13, Paulo ele exorta a igreja ali que estava em Tessalônica a respeito da sua conduta. E ele prossegue durante todo o restante do capítulo 2 e também o capítulo 3. Mas nós devemos dar graças a Deus, sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do seu Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro aí, falando de crer na verdade. Então, Paulo fala que nós aqui, como foi o início da carta, é Paulo, Silas e Timóteo. Então, ele coloca aqui como nós. Mas nós, eu, Paulo, Silas e Timóteo, sempre damos o quê? Graças a Deus, sempre somos agradecidos a Deus por vocês, irmãos, que estão aí na cidade de Tessalônica, porque Deus, desde o princípio, desde a eternidade, Ele os escolheu, porque nós fomos escolhidos em Cristo desde a eternidade, pois Deus, Ele planejou, o seu Filho executou, e o Espírito Santo está consumando a obra da redenção do homem aqui na terra. Mas nós fomos escolhidos em Cristo desde a fundação do mundo. Fala aqui que nós fomos escolhidos desde o princípio. Para serem o quê? Para sermos salvos. Através de quê? Nós somos salvos através do Senhor Jesus, ou mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então a salvação é um processo. Eu sou salvo por Jesus, Jesus me salva, e depois que eu sou salvo, começa um processo de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o processo é de santificação. E essa santificação se dá através do quê? Do Espírito. A obra santificadora do Espírito. Não do meu Espírito, do Espírito Santo, que quando eu me submeto à sua vontade, então esta obra santificadora, esse processo de separação das coisas do mundo vão acontecendo paulatinamente na minha vida. É um processo que vai findar somente quando Jesus vier nos buscar ou quando partirmos para a eternidade. Então, é um processo gradativo, isso nunca termina até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Isso somente acontece na eternidade. Que diz aqui que a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele diz que Deus nos chamou, então nós fomos chamados por Deus através do Evangelho. Fala aqui que as boas novas de quê? Da salvação de Cristo Jesus. A fim de tomarem posse. Então, se eu sou salvo através do Evangelho de Cristo, desde a fundação do mundo, Ele me chamou, mediante esse Evangelho, a fim de que nós venhamos tomar posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos participantes da mesma glória que Jesus foi glorificado. Mas somente isso na eternidade. Portanto, irmãos, versículo 15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, aqui está falando no sentido de guardar essas verdades. E essas verdades, elas foram faladas através de Paulo. Ele fala aqui das tradições. Por que Paulo fala das tradições? Ele usa a palavra grega paradoses, que é transmissão de uma geração para uma geração seguinte. Isso por quê? Porque
o cânon sagrado ainda estava em formação. Então todas as doutrinas no que se diz respeito ao cristianismo ainda estava sendo passado por cartas ou oralmente. Vocês podem ver que quem escreveu as primeiras cartas foi Paulo, exceto Tiago. Provavelmente o livro de Tiago foi o primeiro. E depois vieram as cartas de Paulo, que foram escritas aí até o seu segundo aprisionamento. Mas os evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos, provavelmente foi escrito após o ano 67. O último evangelho foi escrito no ano 95 por João, na ilha de Patmos. Então, o cânon sagrado ele estava em formação ainda. Por isso que ele era transmitido oralmente. Então, eram as tradições cristãs. Então, por isso que fala que apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, assim, apeguem-se às tradições que nós falamos para vocês, e também agora, eu vou dizer que o próprio Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, que nos amou primeiro e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, e fala de consolação, fala de esperança, de graça, que isso tudo animem os nossos corações e fortaleçam as nossas vidas, para que nós venhamos a sempre fazer o bem, tanto em ação como em palavras. Capítulo 3, ele continua, e no capítulo 3 ele vai falar, vai dar prosseguimento no que se diz respeito a essa conduta dos irmãos. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, Paulo agora pode ver que crer na verdade, guardar a verdade, praticar a verdade. E agora, do versículo 1 ao 5 do capítulo 3, é compartilhar essa verdade. Que a palavra do Senhor, que o Evangelho de Cristo, ele se propague rapidamente. E esse Evangelho receba a honra merecida. Tá vendo? Então, propagação do Evangelho. Orem. Olha, ele falou assim, orem também para que sejamos libertos. Sejamos aqui, tanto Paulo como os irmãos que estavam em Tessalônica, que eles pudessem ser libertos de homens perversos e maus, de mau caráter. Pois a fé não é de todos. Esses homens que estão perseguindo não têm fé, por isso que eles estão perseguindo vocês. E aqui ele prossegue dizendo que mas o Senhor é fiel, o Senhor Jesus, ele é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E olha, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo, eu confio em Deus, diante de tudo aquilo que foi falado a respeito de vocês. Timóteo trouxe um relatório da igreja de Tessalônica. Falei, olha, e diante de tudo que Timóteo relatou, eu confio no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que nós lhe ordenamos. O Senhor conduza, ou seja, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guia o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Se o Senhor Jesus não conduzir os nossos corações, de nós mesmos, a conduta do nosso coração será somente para o mal. Mas quando o Senhor Jesus conduz o nosso coração, ele vai nos conduzir para o que é bom. Por isso que fala, o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo.
E agora ele dá uma exortação aí no versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Então, Paulo aí, ele fala que para que os irmãos de Tessalônica, em nome do Senhor Jesus, eu peço, eu estou ordenando vocês. Paulo usa um termo militar aqui no que se diz respeito a ordenar, que afastasse daqueles irmãos que estavam vivendo ociosamente. Porque muitos irmãos, eles pensavam que Jesus ia voltar muito em breve, então eles pararam de trabalhar e estavam intrometendo na vida alheia, vai falar mais embaixo, e estavam vivendo às custas de outros irmãos. Pararam de trabalhar. Então, olha, afastem desses irmãos que estão pensando dessa forma, que vivem ociosamente e não conforme a tradição ou a palavra que nós ensinamos para vocês. E pois vocês mesmos sabem como devemos seguir o nosso exemplo. Porque Paulo, ele vai dizer aqui embaixo, pois quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Olha, nós não comemos à custa de ninguém quando estivemos aí com vocês. Ao contrário, versículo 8 ainda, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então, veja bem aqui que Paulo disse, olha, eu fui um exemplo para vocês. Quando eu estive aí, eu tinha o direito de receber o sustento pastoral desta igreja, mas não recebi. Eu preferi trabalhar arduamente. Paulo era fazedor de tendas. Eu preferi trabalhar arduamente para manter o meu ministério. Impressionante. Nos últimos dias, o cargo ministerial está sendo uma fonte de lucros exorbitantes. Naquele tempo, Paulo ele trabalhava para manter o seu ministério. Versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então Paulo deu uma ordenança aqui, olha. Se alguém não quer trabalhar, quer viver às custas dos outros, é melhor que nem coma. Se não trabalha, não coma. Morra de fome. Assim que Paulo estava ordenando. Versículo 11. Então aí Paulo dá um exemplo, ele dá uma exortação e agora ele dá um exemplo, próprio exemplo da pessoa dele, que os irmãos deveriam seguir. E agora, no versículo 11 ele diz assim, pois ouvimos que alguns, não todos, olha, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalhando, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Então, novamente, aqui Paulo falou assim, olha, eu ouvi falar que tem alguém aí que está parado, não quer trabalhar, estão se intrometendo na vida alheia, estão se metendo na vida dos outros, estão vivendo às custas dos outros, estão vivendo ociosamente. Então, tais pessoas ordenamos e exortamos. Eu dou uma ordem e encorajo vocês na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem, bom trabalhar. Tudo bem, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas enquanto ele não voltar, vamos trabalhar. E comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca cansem de fazer o bem. Ele exorta os irmãos que estavam trabalhando, que eles pudessem fazer o bem, e aqueles que não estavam trabalhando, que eles pudessem trabalhar e pudessem comer o pão, fruto do seu próprio trabalho. Versículo 14, se alguém desobedecer ao que dissemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Contudo, não o considere como inimigo.
mas chamem a atenção dele como irmão. Olha, não é também para isolar essa pessoa e considerar esse cidadão que está sem trabalho como inimigo, mas chame ele, converse com ele, chame a atenção dele, para que ele possa entender a realidade das coisas e possa trabalhar. Era isso que Paulo queria dizer. Olha, mas não se associem com ele. O que é? Tornar uma sociedade, fazer o mesmo o que ele estava fazendo. Olha, não quero que vocês se associem com eles, praticar aquilo que eles estão praticando, mas também vocês não podem tornar-se inimigos dessas pessoas que estão agindo dessa forma. Mas chamem ele e exortem a ele para que ele possa trabalhar. E o versículo 16 aí, ele diz: o próprio Senhor de paz, ou o próprio Senhor da paz, lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Paulo sempre tinha isso em mente, que a paz, ela provém do Senhor. O homem não produz paz, a paz do homem é passageira, mas a paz que Jesus dá é uma paz eterna, é a paz que excede todo o conhecimento humano, é uma paz interior. Por isso que o próprio Senhor da paz lhes dê a paz. Então ele é o Senhor da paz, e que ele nos dê da sua paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. 17, Paulo já está encerrando aí, já está dando as considerações finais. Ele diz: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma lhes escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sempre Paulo aí focando graça e paz. Por que graça e paz? E aqui ele encerra com graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, pode ver lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou, o Filho, ele veio e morreu por nós, é favor e merecido, é nós que deveríamos ir para a cruz e morrer na cruz, mas ele morreu em nosso lugar. Então, é o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai cimentar esta união entre os cristãos aqui na terra até a vinda dele. Por isso que sempre Paulo estava focando graça, paz e comunhão entre os irmãos. Está, portanto, aí encerrando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Até lá!